Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa incrível obra do Dostoiévski, Gente Pobre. Bom, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que vai sair aí no canal, lendo toda a obra do Dostoiévski. Eu vou publicar em ordem cronológica, né? Então nós faremos aí a leitura na ordem em que os livros foram publicados. Esse aqui é o primeiro vídeo, porque esse livro é a primeira obra publicada do Dostoiévski. Ele tinha apenas 24 anos, publicou no ano de 1846. E no final da série, eu também quero trazer um vídeo para cada livro da biografia do Joseph Frank, para que a gente possa se aprofundar aí na vida do Dostoiévski. E eu acredito que vai colaborar muito para o nosso entendimento mais profundo também dos romances. Então, como eu falei, esse livro aqui é o primeiro livro publicado do autor, e ele já vai ser muito bem recebido ali pela crítica da Rússia e pela população. Na verdade, esse livro ele já vai ser bem recebido antes mesmo de ser publicado. O Dostoiévski ele tinha apenas feito o manuscrito e ele acabou levando para que um crítico da época pudesse analisar, pudesse ler e desse a sua opinião. Esse crítico acabou gostando muito do livro e apresentou para o principal crítico literário daquela época na Rússia, que era o Belinsky. O Belinsky, mesmo desacreditado, leu o livro e gostou demais. Ele elogiou muito o autor e o livro. E aí o Dostoiévski já acabou ficando famoso da noite para o dia, sem mesmo o livro ter sido publicado ainda. Na verdade, é com a ajuda do próprio Belinsky que o livro será publicado posteriormente no mesmo ano. Como vocês podem ver, a edição que eu estou utilizando é da editora 34, com a tradução da Fátima Bianchi. Inclusive, eu queria recomendar muito para vocês que vocês conferissem aí na descrição, que eu vou deixar um link de um artigo da Fátima Bianchi, em que ela fala, né, do Dostoiévski e da crítica literária ali da Rússia, na época em que esse livro foi publicado. Saber desse contexto é bastante importante, porque o Dostoiévski ele vai escrever esse livro aqui de forma proposital, seguindo ali um estilo que já estava sendo ali feito na Rússia. E esse estilo, digamos, é o da escola natural, né? Ali estava preponderando o naturalismo, que a gente chama até dos ensaios fisiológicos, né? Do realismo. Então, tudo isso aí é dessa escola natural. E o próprio Belinsky, que era o crítico literário mais influente ali da época, ele foi o fundador dessa escola natural. E, inclusive, autores como o Gogol e o Pushkin, eles foram autores bastante influentes dessa escola naturalista. Então, eles eram verdadeiros realistas ali na forma de escreverem os seus ensaios, os seus romances. Na verdade, o estilo principal que estava preponderando ali na época eram os ensaios fisiológicos. Esses ensaios fisiológicos, eles eram basicamente vários ensaios em que eles tratavam especificamente de uma parte ali do meio social. Então, muitas vezes, eles separavam ali por profissões, por áreas ali da vida em sociedade, o que acabava deixando ali o conhecimento de uma forma bem cortada, né? Você não tinha ali uma visão do todo social. E o Dostoiévski, ele vai construir o livro Gente Pobre baseado aí nessa escola realista, nessa escola natural. Por isso que ali na época até o próprio Belinsky, ele disse que estava surgindo aí na Rússia um novo Gogol, né? Ele viu no Dostoiévski essa nova figura da escola natural. O que a gente vai verificar que não vai se tornar padrão, na verdade, essa foi uma forma consciente de o Dostoiévski fazer esse livro aqui, mas ele não vai seguir esse mesmo padrão nos outros livros. Inclusive, o que o Dostoiévski faz aqui no livro Gente Pobre, ele não se ateve a como era feito por esses outros autores, o Pushkin e o Gogol. Na verdade, ele trouxe ali uma visão realista, mas muito mais psicológica. Nesse livro aqui, ele vai olhar bastante também para o interior dos personagens. Basicamente, essa escola natural, ela pregava que os romances, os autores, eles tinham que se ater aos protestos em relação à vida social. A Rússia ali, ela estava vivendo um período de bastante pobreza.
Basicamente, mais da metade ali da população, a maioria da população estava num nível de pobreza extremo. Então, esses autores, essa escola surgiu com o objetivo de denunciar, de protestar contra essa vida social. Nos livros, nos romances, os autores se atinham àquilo que era real. Eles não ligavam para sentimentalismos, romantismos, fantasias e tudo mais. Eles queriam dizer como é que estava, o que estava acontecendo ali na realidade e de uma forma objetiva. Então, eles prezavam muito por esse objetivismo, eles não queriam muito blá 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 nos livros, não. E o Dostoiévski, ele vai fazer Gente Pobre, como o próprio nome já diz, também como um romance de denúncia, né? De protesto, em relação também ao que já era feito pela escola natural. Ele vai tratar aqui sobre personagens pobres, na extrema pobreza mesmo, como acontecia ali em Petersburgo, que é onde nossa história aqui vai se passar. Mas, ao contrário do Gogol, por exemplo, no seu conto O Capote, ele vai trazer aí uma visão muito mais profunda. Então, vai ser um realismo que também vai trazer o psicológico, os sentimentos, o que os personagens querem, o que os personagens estão pensando, o que eles estão sentindo. Então, o Dostoiévski vai nos apresentar pessoas pobres, mas que elas não se limitam só à sua pobreza. Pelo contrário, é na pobreza que elas vão revelar o ser humano incrível que elas são, né? Elas vão transcender ali o seu poder econômico, vão mostrar que o valor do ser humano ele não está atrelado somente ao materialismo, e sim ao que a pessoa tem no seu interior. É por isso que esse romance do Dostoiévski, ele vai ser bastante aclamado, né? Porque além de ele seguir o estilo daquela escola que estava preponderante, ele também traz aí uma perspectiva diferente, mais profunda do ser humano. Então, falando especificamente sobre o livro, aqui a gente tem um romance epistolar, certo? O que é isso? Os personagens, que na verdade aqui são dois personagens principais, que é o Makar e a Várvara, eles vão trocar cartas. Então, a gente vai ficar sabendo das histórias, vai ficar acompanhando aí o desenrolar aí do romance através das cartas trocadas entre o Makar e a Várvara. E quem são eles, né? O Makar, ele é um funcionário público de Petersburgo e a Várvara, ela é uma protegida dele. Na verdade, eles são parentes, né? Aqui no livro, ele não coloca muito bem qual que é esse parentesco, mas a gente sabe que é um parentesco distante. Ele é mais velho do que ela, tem aí por volta de 60 anos, também não é dito claramente a idade dele, mas é mais ou menos por essa faixa, pelo que a gente acompanha. E a Várvara, ela é bastante jovem, ela deve ter aí por volta dos seus 20 anos. E aqui a gente vai acompanhar esses personagens na sua vida pobre, na sua vida miserável, mas que nem por isso quer dizer que existe ali um espírito miserável. Na verdade, já existe o contrário. A gente vai acompanhar aí o Makar, mesmo com todas as dificuldades financeiras que ele está enfrentando, tentando ajudar a todo custo a Várvara a se sustentar e a superar momentos difíceis aí que ela teve durante a sua vida. Bem no início do livro, na verdade isso não se esclarece nem no final do livro, mas a gente tem até uma certa sensação de que o Makar, ele tem aí um amor romântico pela Várvara. Isso não é algo que vai ser deixado claro aqui no livro. Eles não vão ter um romance romântico, eles não vão ter nenhum tipo de envolvimento nesse sentido. Mas durante o livro a gente tem essa sensação, eu pelo menos tive, de que ele nutria ali um amor mais romântico pela Várvara. Eu não senti tanto da parte da Várvara, mas dele eu acredito que existia, mas como eu disse, é algo que não é deixado claro. E o que a gente vai acompanhar, principalmente no livro, são as dificuldades em que os personagens estão passando, né? Em resumo, o Makar, ele é um funcionário público de Petersburgo, ele é um copista, né? Ele copia ali documentos à mão, só que ele não tem um ordenado ali muito gordo, né? Ele ganha basicamente ali só para ele se sustentar e se sustentar mal. Só que aí ele acaba encontrando aí a Várvara, essa parente dele distante,
E ele começa a ter um amor por ela, mas muito importante, esse amor dele por ela, ele é realmente real. Ele ama a Bárbara, independente de ser um amor romântico ou não. E ela também demonstra amar ele. Mais uma vez, não um amor romântico, né? Um amor entre amigos ali que estão se ajudando verdadeiramente. E mesmo com o seu ordenado pequeno, o Makar, ele se compadece da história da Bárbara, porque a gente acompanha ali não toda a história, o livro não deixa muito claro o que ela passou exatamente, mas a gente sabe que ela teve ali dificuldades e que ela sofreu bastante com acontecimentos que eu vou detalhar. E ela acaba sendo expulsa da casa onde ela estava e ele aluga um apartamento e fica ali mantendo ela com comida. Ele acaba presenteando ela às vezes com balinhas, com livros para ela se entreter. E ela é uma moça doente, né? Ela passa por muitas doenças, tanto antes como quando começa aqui o romance. Então ela é uma pessoa que não consegue trabalhar normalmente todos os dias. E aí ele acaba se compadecendo para realmente sustentar ela durante toda a vida, o que ele conseguia ele sustentar ela. Ali pelo meio do livro, é bem interessante que o Makar, ele vai presentear ela com alguns livros, a Bárbara vai presentear o Makar com alguns outros livros, e um desses livros que a Bárbara acaba presenteando o Makar é um livro que contém o conto Capote, do Gogol, e é muito interessante essa intersecção que o Dostoiévski vai fazer com aquilo que estava acontecendo na época dele, né? Porque justamente como eu falei, esse conto O Capote, ele também conta a história de um funcionário público, mas ele vai naqueles moldes do realismo tradicional, como estavam fazendo. Então ele se atém só àquilo que é de mais objetivo. Ele não vai tratar ali da parte psicológica e dessa parte aí transcendente, de um valor interior das pessoas mais pobres. Ele vai falar se até objetivamente ali a pobreza. E os funcionários públicos de Petersburgo, eles foram ali personagens principais de muitos romances, muitos livros que foram publicados ali nessa época na Rússia. O que acabou gerando ali uma certa piada. As pessoas escarneciam, começaram a escarnecer muito desses funcionários públicos de Petersburgo. E quando o Mackay lê o conto, ele acaba ficando revoltado, porque olha isso, mas eu sou funcionário público e o que está sendo descrito aqui não parece comigo, eu não sou assim, eu não sou tão simples, eu sou uma pessoa elevada. Mesmo eu sendo pobre, eu consigo ter minha honra, eu consigo ter os meus valores. Então aqui a gente já vai entender aí o que o Dostoiévski estava pensando ao começar a escrever esse livro, qual foi a ideia dele em relação a esse realismo, né? Eu vou até ler aqui uma parte do livro para vocês em que o Makar fala sobre isso. Às vezes a gente se esconde, se oculta, vez por outra tem medo de mostrar o nariz, seja onde for, porque treme diante dos mexericos, porque de tudo que há no mundo, de tudo que lhe forjam uma pasquinada, e então toda a sua vida civil e familiar anda pela literatura, tudo publicado, lido, ridicularizado e escarnecido. Então aqui ele está falando sobre essa questão de os funcionários públicos terem enviado ali piada, e sobre a vida deles estar ali aberta, né, nos livros, na literatura russa daquele período, e de uma forma um tanto simplista. Então, o Dostoiévski ele vai ter essa novidade de trazer ali o interior dessas pessoas pobres, desses funcionários pobres, e que eles, mesmo com a miséria, eles conseguiam ter ali uma alma elevada. Aqui na metade do livro, a Bárbara acaba mandando um caderno para o Makar, onde ela vai contar um pouquinho da sua história, né? Na verdade, ela não escreveu, ela escreveu o caderno desabafando, e como ela tinha ali o caderno e ele queria saber mais da história dela, ela acabou enviando para ele esse caderno com as anotações. E nesse caderno ela vai contar que ela vivia em uma fazenda com o pai dela, com a mãe dela e com a irmã. E nessa fazenda acabou que o pai dela foi demitido e eles tiveram que ir para Petersburgo. E aí ela vai contar isso é uma parte muito importante, né? A linguagem que o Dostoiévski usa é uma linguagem bastante
que reflete pra gente essa tristeza, essa monotonia dessa vida, né, sofrida, pobre, miserável. E ela vai contar que quando eles chegam em Petersburgo, tudo parecia triste, né? Ela se lembrava da felicidade quando ela estava na fazenda. Mas quando ela chega em Petersburgo, ela vê todas aquelas casas amontoadas, a lama, as ruas feias, não tinha beleza para ela, né? Isso ela enquanto criança. E em Petersburgo, eles acabaram passando por muitas dificuldades, muitos credores do pai dela indo atrás de receberem. Enfim, o pai dela acabou adoecendo e acabou morrendo. E uma prima delas, que morava em Petersburgo, acaba convidando elas para ir morar na casa dela, porque ela vê que elas estão passando necessidade, a Várvara, a irmã dela e a mãe dela. E chama elas para morarem com ela, porque ela tinha uma casa grande e tudo mais. E elas acabam percebendo que essa parente, ela não é uma boa pessoa, né? Por mais que no começo ela tenha se demonstrado uma pessoa boa, muito caridosa, elas acabam passando ali por momentos muito sofridos, muito complicados, de bastante humilhação na casa dessa parente. E existe ali um ponto muito especial para a Bárbara, que ela acaba conhecendo um rapaz, né, nessa casa dessa parente, que ele tinha ali um quarto alugado com ela, e como pagamento, esse rapaz acaba dando aula para ela e para outra menina desde quando elas eram crianças, aula ali de literatura e de línguas, né? E aí, no desenrolar da história, quando ela se vê mais moça, né, com mais corpo de mulher, ela acaba se apaixonando por ele. Só que ela fica numa questão, porque ele não enxerga ela como mulher. Ele ainda continua enxergando ela como uma criança, né? Inclusive como uma criança muito baderneira, porque ela fazia ali coisas, fazia piadas com a outra menina com o objetivo de deixar ele com raiva, né? Quando elas eram crianças. E ele ainda tem essa imagem dela. Mas durante ali tem até uma cena em que ela vai tentar pegar um livro dele, porque ele tem bastante livros no quarto dele, por mais que ele seja pobre, ele economizava para poder comprar os livros, e ela, com o objetivo de ler os livros dele para ter mais assunto para conversar com ele, para ele ver que ela era inteligente, ela acaba entrando no momento que ele não estava em casa para tentar pegar ali um livro escondido. Só que aí ele acaba chegando, ela derruba todos os livros e é uma confusão só. Ela não consegue falar nada com ele e sai, vai-se embora, e ele fica ali achando que ela estava tramando alguma coisa contra ele também, né? Só que durante esse período, a mãe da Bárbara acaba adoecendo, ficando de cama, realmente muito doente. E o rapaz, ele acaba ali sendo um apoio, eles acabam se aproximando por conta dessa doença da mãe dela. Ele, inclusive, pega um livro e empresta para ela, e ela acaba que nem lê esse livro. E durante toda essa história, a gente vê que os personagens veem muito essa questão da pobreza. O pai desse rapaz, ele é bastante pobre, ele tem ali, inclusive, problemas com a bebida. A gente, durante todas essas cartas, a gente consegue ver ali diversos personagens com sempre esse mesmo tema, né? A questão da pobreza e o quanto que é difícil para eles lidarem e não se corromperem também, não se tornarem pessoas miseráveis de espírito. E o pai desse rapaz, ele vai na casa muitas vezes humilhado, com vergonha, né? E o próprio rapaz muitas vezes acaba tratando ele mal. E existe aí uma questão, uma coisa que a gente acaba se compadecendo aí desse pai, mas também do rapaz. E durante ali um período que estava chegando próximo o aniversário do rapaz, a Bárbara, muito apaixonada por ele, pega o que ela tinha ali guardado, um dinheirinho que ela tinha guardado para comprar uma coleção de livros para ele. E durante o dia que ela está procurando os livros para ele, a coleção que ela quer, o dinheiro que ela tem não dá, faltam ali um pouquinho de dinheiro. E aí ela vê o pai dele ali com um pouquinho de moedinhas na mão ali, tentando comprar um livro para o filho dele também. Essa cena é muito comovente, né? Ele mesmo com pouco dinheiro, ele tentando ali comprar um livro, tentando agradar o filho dele.
E a Bárbara acaba chamando ele, vamos juntar aqui o dinheiro e comprar essa coleção? Ok, vamos. E aí eles compram a coleção. Ela acaba dizendo para ele que ele diga que ele juntou o dinheiro e comprou toda a coleção para o filho dele ficar mais feliz, porque o filho dele tinha ali, dava muitos conselhos para ele parar de beber, para ele ter mais responsabilidade com o dinheiro, né? É toda essa questão. E para ele ver o filho dele feliz, ele acaba pedindo, né, que ele diga que ele juntou o dinheiro todo e conseguiu comprar a coleção. E é isso que eles fazem. Mas aí, infelizmente, esse rapaz acaba ficando doente e vem a falecer. Esse aí é mais um dos personagens que a gente tem aqui no livro, que eles vêm muito para mostrar pra gente a questão também dessa pobreza, né? No apartamento onde o Macar vive, também existe uma família que é muito pobre. No final, a gente acaba vendo ali o sofrimento deles, né? Eles já tinham perdido um filho. E esse homem que está morando naquele apartamento com a família, eles são extremamente pobres. Ele, inclusive, pede dinheiro para o Macar no momento em que o Macar, ele também não está em uma condição financeira muito boa, mas mesmo assim o Macar dá o dinheiro. E ali no desenrolar, a gente descobre que esse homem, ele está respondendo aí um processo em que ele é considerado aí que cometeu um crime de imprudência, negligência, e no final ele acaba sendo absolvido aí dessa acusação. E no dia em que ele recebe essa notícia, né, da absolvição, ele acaba também falecendo. Então a gente tem aí essas histórias tristes de falecimento e de extrema pobreza durante o livro. Então o Macar e a Bárbara, eles não são os únicos personagens, eles são os principais. Mas ao redor deles a gente também acaba conhecendo outras histórias também de extrema pobreza e de infelicidade, infelizmente. E voltando à história do rapaz que faleceu, a Bárbara fica muito triste, né? Fica arrasada. E ali nas anotações dela do caderno, ela acaba parando por aí. Ela não consegue ir adiante porque também a mãe dela falece, mas aqui no livro a gente não descobre como que a mãe dela faleceu. E também fica em aberto uma questão com um homem chamado Bykov. Esse Bykov, ele era ali parente da família e ele, pelo que parece, pelo que fica em aberto, eles acabaram tendo ali um envolvimento onde a Bárbara acaba saindo desonrada ali. A gente entende que houveram coisas aí quando eles não estavam em casamento e ela acaba ficando desonrada e me parece que é por isso que ela acaba talvez sendo expulsa ali da casa daquela parente que já era muito má com ela, mas isso também não é deixado claro, né? Esse que é o ponto, né? Quando a gente está lendo um livro epistolar, nas cartas, a gente só sabe o que as cartas dizem. Inclusive, tem momentos em que eles marcam encontros, vamos ao teatro, vamos à praça. E a gente fica naquela curiosidade, o que é que eles conversaram? O que é que aconteceu? Só que a gente não consegue saber porque a gente se atém só mesmo ao que aconteceu pelas cartas, né? E o Bykov, ele é um personagem que também é muito em aberto. Ele acaba aparecendo no final do livro, quando o Macar, ele estava vivendo ali num período mais difícil para ele, então ele já tinha feito muitos empréstimos, ele não tinha nem o que vestir para ir trabalhar, ele tinha muita vergonha ali das suas vestimentas. Do livro a gente percebe que existem momentos em que ele está ali no setor público, que ele não quer nem mesmo ser visto. A gente tem essa sensação de como aquela pobreza faz com que muitas vezes ele não se sinta nem um ser humano, né? E uma parte muito emocionante do livro é quando o chefe ali, que ele chama de Sua Excelência, ele acaba chamando ele para dar uma bronca nele por um serviço que ele fez errado. E Sua Excelência, o chefe, ele acaba vendo ali a situação das roupas do Macar e dá ali uma nota de 100 para ele, diz para ele comprar roupas e acaba apertando ali a mão, ele dá a mão para ele apertar e ele diz que ali ele se sentiu um ser humano, ele voltou a se sentir um ser humano. A alegria dele voltou, né? Porque ele já tinha se humilhado muito para outras pessoas pedindo empréstimo sem sucesso, sem conseguir. E com aqueles 100, ele pretende dar uma parte ali
para a senhoria, né, que o aluguel dele estava atrasado, comprar umas roupinhas melhores, uma bota, porque ele fala muito, a gente vai ver muito esse assunto das botas dele, que estão feias, o solado tá descolado, então ele vai falar que vai comprar botas e vai dar uma parte para a Varvara, isso nas cartas, né? Só que nesse meio tempo, enquanto eles estavam aí nessa extrema dificuldade financeira, esse Bykov aparece novamente. E mesmo com muito medo ali dele, a Varvara acaba recebendo ele ali na casa. Na verdade, ele nem pergunta, né? Ele já vai chegando, ele já estava ali há vários dias circundando ali a redondeza, querendo saber da Varvara. E nesse momento ele acaba dizendo que errou em ter desonrado ela e que queria, né, que ela se tornasse esposa dele, que eles fossem embora para outra cidade. E ela acaba aceitando, né? Mesmo não amando ele e mesmo sabendo que ele é uma pessoa muito difícil, né? Ele briga muito com ela, ele é bastante zangado, né? Por mais que ele tenha pedido ela em casamento, ele não fala como se ele tivesse arrependido, ele só diz que precisava de uma esposa e como ele já tinha desonrado mesmo ela, talvez fosse bom para os dois. Ele teria uma esposa e ela teria um marido e ficaria ali com a honra restaurada, né? Inclusive ele fala que ficou observando que ela era uma boa moça e que ele queria uma moça assim para que se casasse com ele, né? Mesmo com essa dúvida, a Bárbara acaba aceitando. No final do livro a gente vai acompanhar aí ela mandando cartas de incumbências para o Makar para ele comprar algumas coisas para o vestido, decoração, do casamento. E o Makar, muito triste, ele em nenhum momento quer deixar ela ir. Ele sempre tenta ali impedir, fazer com que ela volte ali à decisão, porque ele não acredita, né, que o Bykov ele seja uma pessoa boa e que talvez ela vai sofrer ainda mais com ele, mesmo tendo mais condições financeiras. Mas aí, infelizmente, o livro acaba com a Varvara indo embora e sem saber aí o que ela terá adiante, se vai ser felicidade ou tristeza, né? Então é isso, basicamente, a história. Aqui no livro, eu gostei bastante da história, a gente se apega com os personagens, né? Mas o que realmente eu achei mais interessante foi essa questão de como o Dostoiévski conseguiu conectar ali o que estava acontecendo no seu contexto em relação à literatura, ao livro. Inclusive, no prédio onde o Makar vive, existe ali um literato, né, um escritor, e a gente acaba acompanhando aí debates sobre a literatura da época. O Makar mesmo, ele começa escrevendo por escrever e ao longo do texto, né, ao longo das cartas, ele vai falar muito que ele está adquirindo um estilo, que ele está tentando ter ali um estilo de escrita, e eu acredito que isso se conecta muito ali também ao Dostoiévski. A primeira obra dele é o que ele escreveu, então eu acredito que era algo também que ele se questionava, né? Uma coisa muito importante é que aqui, como é um romance epistolar, a forma como o texto é escrito não é o Dostoiévski falando, né? Não é o estilo do Dostoiévski, mas como ele diz, é o estilo do Makar, né? É o Makar falando, é a forma como a Varvara se expressa. Então a gente nesse livro aqui tem essa discussão sobre a escrita, sobre a literatura, sobre o estilo, né, da escrita. Eu achei isso bastante interessante, essa intersecção que ele faz com o Capote do Gogol, em que ele cita também o Pushkin. Então a gente tem aí essa intersecção, esse contexto aí da Rússia durante essa época. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam o livro, recomendo muito. Dostoiévski não tem erro, né, gente? E eu espero também que vocês acompanhem os próximos vídeos que irão sair. Não esqueçam de conferir a descrição do vídeo, ler o artigo da Fátima Bianchi, que é muito interessante, ajuda demais e aprofunda ainda mais o conhecimento aqui sobre esse período, tá certo? Então, tchau, tchau, muito obrigada, pessoal, e até mais!